Olá. Olá, eu sou Fernanda, professora de Fisiologia e Fisiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretora do Instituto de Doenças do Tórax da mesma instituição e atualmente presidente da Sociedade de Pneumologia e Fisiologia do Estado do Rio de Janeiro, SOPTERJ. Hoje iniciamos uma série de webinars que terão como foco Covid-19. Essa enfermidade que está acometendo toda a humanidade e traz um grande desafio para nós, profissionais da área de saúde, e, em particular, médicos pneumologistas. No dia de hoje, vamos abordar o paciente crítico com Covid-19. Para isso, convidamos profissionais médicos, exponentes do nosso estado do Rio de Janeiro, Dr. João Pantoja, diretor do Hospital Popstar, Dr. Arthur Viana, coordenador do Centro de Terapia Intensiva São Vicente, Rede D'Or, Dr. Gunther Kisman, do Hospital da Rede Américas, do Hospital Vitória, e Dr. José Gustavo Pugliese, da Casa de Saúde São José. Esses expoentes pneumologistas do nosso estado irão abordar diferentes aspectos que envolvem o cuidado do paciente crítico com Covid-19. Ao término das apresentações, teremos a oportunidade, então, de ler as perguntas que vocês tiverem encaminhado e promover um debate sobre alguns aspectos que vocês julgaram mais relevantes. Aproveito nesse momento para agradecer também o apoio da GSK para a viabilização desse evento e chamo agora a doutora Paula Werneck, presidente da Comissão de Terapia Intensiva da SOPTERJ, que irá coordenar esse webinar. Paula. Obrigada, Fernanda. Boa noite a todos. Eu sou Paula Werneck, sou médica formada pela UF, fiz pneumologia na UERJ, mestrado no Fundão. Atualmente eu estou encarregada da Comissão de Terapia Intensiva da SOPTERJ, sou pneumologista e sou supervisora do CTI de pós-operatório da São Vicente. Eu gostaria também de agradecer a todos os participantes e debatedores a disponibilidade de estarem aqui para discutir o tratamento do doente crítico com Covid, né, esse desastre mundial, como a Fernanda já falou, sem precedentes, que assola todo o nosso sistema de saúde, nossa economia e nosso equilíbrio emocional. O tratamento é um desafio polêmico, difícil e sem bases científicas sólidas para nos apoiar no nosso dia a dia. Então, por isso, a nossa agenda vai contemplar hoje o debate entre 4 grandes pneumologistas que estão na linha de frente do combate. Dr. João Pantoja vai nos falar sobre o panorama atual dos pacientes críticos nos hospitais privados do Rio de Janeiro. A seguir, o Arthur Viana, o papel da ventilação mecânica nesses pacientes, o desafio que é a ventilação mecânica. O Gunther vai nos trazer o tema hidroxicloroquina e estratégias de anticoagulação. E o José Gustavo vai nos falar sobre o tocilizumab e o nosso querido dos pneumologistas, o uso do corticosteroide. Entretanto, apesar dessa agenda contemplar o tratamento, a gente sabe que não existe tratamento. E eu gostaria, então, de ressaltar, na verdade, que o tratamento de uma pandemia é prevenção. E a prevenção seria, idealmente, uma vacina, que a gente não tem, e, infelizmente, a gente não tem perspectivas de ter essa vacina em médio e curto prazo. Então, nos resta apenas uma maneira de reduzir a contaminação, que é praticar o isolamento, o distanciamento social. E essa ação, para mim, é um compromisso de cada um, individualmente, na luta contra o Covid-19. Dito isso, dos 20% restantes dos pacientes que vão, infelizmente, precisar de hospitalização, vão precisar desses, muitos, de terapia intensiva, a gente vai, então, iniciar exatamente com esse dilema, que é o recurso do cuidado, que é esse cuidado especializado, de ótima qualidade, que vai mudar a mortalidade desse paciente. Então, por favor, doutor João Pantoja, a palavra é sua. Obrigado, Paula. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Queria agradecer a SOPTERJ pela oportunidade. Eu recentemente falei num webinar de cirurgia torácica sobre a nossa experiência do Hospital Popstar, que sou diretor-geral, e eu vou tentar fazer uma analogia dos outros hospitais privados aqui do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conversar com a maior parte dos chefes das unidades de terapia intensiva, os diretores dos hospitais,
Depois, obviamente, você e Arthur podem falar um pouco sobre a Gávea também, mas eu vou, nos próximos 10 a 15 minutos, dar um panorama do que é a terapia intensiva nos nossos hospitais. Próximo, por favor. Isso é um histórico breve do que o Copastar sofreu e vem sofrendo, eu diria, em relação a esse problema. Nós tivemos o primeiro caso suspeito internado no estado em 24/2. Vamos lembrar que essa doença foi inicialmente transcrita à Organização Mundial de Saúde em 31 de dezembro e o vírus foi definido em 7 de janeiro, mostrando a precocidade disso tudo. É um paciente que veio da França e a gente aprendeu muito com esse primeiro caso porque nós tivemos um uso absurdo de EPIs, de toda a espécie de materiais e com isso, quando chegou o primeiro caso 2 dias depois, a gente percebeu que esses casos iam inundar nosso hospital, como efetivamente aconteceu. Nós vimos a necessidade de apartar a avaliação de emergência desses pacientes, dos pacientes usuais, aquele de apendicite, torção do tornozelo e etc. E abrimos uma área específica no dia 11 de março. Literalmente, nesse momento, a gente começou a colocar os pacientes que chegavam com quadro gripal devidamente com sua máscara e levávamos ele para um posto 1A que foi fechado. Com isso, 14 quartos foram disponibilizados. Primeira UTI dedicada no 5º andar com 16 leitos no dia 16 de março. Sentimos a necessidade de expandir ela para mais 19 leitos no dia 27 de março. E, finalmente, agora, recentemente, no dia 17 de abril, nós abrimos mais uma unidade dedicada, mostrando que essa doença vem somando casos em cima, pelo menos, do Hospital Copastar, e a gente tem visto isso da mesma maneira no Hospital Copador, do outro lado da rua. Próximo, por favor. O que a gente percebeu em relação ao Copastar foi uma transformação muito grande. Até março de 2020, a nossa ocupação ficava na ordem de 85%. Após março, ela caiu para a ordem de 50%. Nós somos um hospital com 150 leitos. Fazíamos 660 cirurgias mês. Após março, 440, eu posso assegurar aos senhores que esse mês nem metade disso nós chegaremos a fazer. A nossa emergência por mês era um determinado número, bastante razoável, e após março, a gente ainda manteve esse número, entretanto, com uma abrangência muito grande de atendimento dos nossos funcionários, porque eles começaram a ficar bastante acometidos por esse problema. Então, o nosso absenteísmo, que era o absenteísmo de mercado, em torno de menos de 5%, passou a chegar a 10% a 20%. Isso nós estamos falando de profissionais extremamente treinados, experientes, na linha de frente, que começaram a ficar indisponibilizados. E a gente tendo que manter o nível de atendimento sem esses funcionários. Nosso faturamento também caiu dramaticamente. Obviamente, no momento, a gente pensa em atendimento, mas nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Com fins lucrativos. Então, isso é uma preocupação, mas é o que nós temos para o momento e o mundo inteiro está passando por isso. E o nosso consumo de materiais de proteção individual, equipamentos de proteção individual. Até março de 2020, a gente tinha isso tudo muito bem mapeado pela operação do hospital e, subitamente, a gente começou a consumir 2 vezes, 5 vezes mais máscaras, N95, capotes, luvas, tudo aquilo relacionado à proteção individual, e isso nos causou um distúrbio de logística absurdo. Próximo, por favor. Então, como é que é a nossa transformação? Nesse momento, ainda com esses leitos novos, nós temos de CTI no momento operacional não Covid, para todos aqueles pacientes que têm processo de doença não relacionados ao coronavírus, 35 leitos, e para a área Covid, 51 com tendência a aumento. Isso é a realidade do Copastar, isso é a realidade também do Copador, e falando com outros colegas de outros hospitais, isso é a tendência também do mercado privado. Próximo, por favor. Então, quando a gente teve que fazer face à crise, o que a gente resolveu fazer? Nós criamos uma célula corporativa da crise, na qual eu faço parte, desde o final de janeiro, início de fevereiro, que nós alinhamos tudo com os órgãos normativos, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Federal de Medicina, regionais, etc. Nós fizemos a imediata suspensão de férias de colaboradores, inclusive as lideranças. Liberamos a contratação de funcionários de enfermagem em caráter emergencial pelas necessidades do atendimento à beira-leito.
um acompanhamento diário dos funcionários CLT e PJ afastados, um alinhamento, acompanhamento constante de necessidade de suprimento, farmácia, laboratório, nós fazemos isso diariamente, definições de funcionamento técnico básico para cada unidade, estratégia de instalação das coortes, essa tem sido a tendência dentro da Rede D'Or e dentro dos hospitais de grande porte aqui no Rio de Janeiro, definições para a admissão, liberação e alta dos casos, e definição de cirurgias em casos eletivos e emergenciais não Covid. Isso, inclusive, passando pela estratégia que eu vou falar ainda, de ter hospitais chamados Covid-free. Próximo, por favor. Fizemos também cada hospital ter a sua célula hospitalar da crise, e nós da Regional Zona Sul da Rede D'Or, que abrange o Hospital Copastar, Copador, São Vicente da Gávea, o Hospital de Crianças Juta Batista, a Clínica Sorocaba, que foi fechada, o Copador Imagem também, que continua operacional ainda em relação ao PET, e agora, atualmente, o Glória D'Or, que está começando as suas operações. E todas as reuniões presenciais, não somente científicas, mas reuniões de trabalho, liderança médica, liderança geral, foram cessadas, e a gente mantém uma reunião diária às 8 horas da manhã, chamado Safety Huddle, que a gente discute todas as questões relacionadas à operação do hospital que podem impactar na segurança assistencial. Próximo, por favor. O conceito Covid-free, que depois eu acho que talvez o doutor Arthur e a doutora Paula possam falar um pouco mais da experiência própria deles, que nós colocamos isso agora no Glória D'Or e na São Vicente. O que significa isso? Em relação às cirurgias eletivas, o paciente não pode ser portador de nenhuma patologia infecciosa, primariamente respiratória, o paciente não ser sabidamente contactante de pessoa com caso confirmado nas últimas 72 horas, e a realização do SARS-CoV-2 em até 48 horas antes da internação do paciente e um acompanhante, né? Isso também fazendo parte da equipe assistencial. Nesse momento, pacientes já previamente internados na São Vicente da Gávea estão sendo transferidos dentro de sua condição clínica para o Copastar. Na Glória, obviamente, com a abertura do hospital, não se tem nenhum paciente, obviamente, internado lá com essa patologia, pelo menos no momento. A gente sabe que isso é um objetivo, mas está longe de ser perfeição. A gente sabe que os indivíduos podem estar em período de incubação, os indivíduos podem ser infectados por profissionais, apesar da gente fazer um rastreamento. Só para vocês terem uma ideia, 10% dos funcionários do Glória D'Or foram testados antes, todos assintomáticos, e 10% desses funcionários foram surpreendidos como sendo positivos para a Covid no RT-PCR. Tá? Próximo, por favor. Mostrando a prevalência da infecção aqui entre nós. Basicamente, isso aí é um dado de 2016, eu não consegui encontrar nada mais recente, a proporção de leitos de UTI por 10 mil habitantes do estado do Rio de Janeiro. Então, você tem dividido capital, SUS, privado, interior, etc. E essa numeração, e aí nós temos que entender que isso é basicamente numeração de 5,15, ela vem a ser até superior do que, por exemplo, Estados Unidos e Alemanha, em termos de leito. Só que ter leito de CTI não significa que você tenha leito qualitativo de CTI. Isso eu acho que os intensivistas podem falar melhor. Isso, pelo menos, é um numérico de 2016, mostrando que, pelo menos, o estado do Rio de Janeiro não estava tão ruim na foto. É claro que, em termos de setor público, a gente percebe que existia um grande sucateamento desses leitos públicos, e é por isso que nós estamos montando os hospitais de campanha agora. Inclusive, nesse final de semana, já informo a todos que o hospital de campanha do Lagoa Barra vai abrir, pelo menos com 20 leitos de terapia intensiva, 20 leitos de enfermaria, chegando numa projeção completa de operação de 100 leitos de terapia intensiva e 100 leitos de enfermaria. Próximo, por favor. Leitos adultos cadastrados no EPMED, públicos 765, privados 1.691, no Rio de Janeiro. Próximo. E isso serve para mostrar para vocês o que seria, eu não estou conseguindo ler direito agora, mas basicamente mostrando para vocês, isso seria a Regional 1 da Rede D'Or aqui no Rio de Janeiro, no período de 1º de março a 18 de abril, quando foi quantificado, mostrando para os senhores 286 pacientes internados, com 57 casos de ventilação mecânica, tá? Com a duração média de ventilação mecânica entre média e mediana, 7 a 9 dias, tá? Mostrando também que existe um grande spread ainda.
né? Tem paciente com ventilação mecânica muito prolongada, mas a média desses pacientes é em torno de uma semana, mais ou menos. Próximo, por favor. E mostrando um dado adicional que eu acho que é importante todos os senhores revisarem, é um fenômeno que tem se visto, esse acometimento renal, e são dados da Redditor, de novo, da Regional Rio de Janeiro 1 da Redditor, que significa basicamente, além dos hospitais que os senhores já sabem, da Regional Zona Sul, também inclui o Quinta Dor, o Barra Dor e o Rio Dor. O que significa isso? Isso significa que os equipamentos de diálise, os profissionais de diálise estão sendo bastante exigidos nesse cenário. Eu acho que depois, falando de terapia, alguém possa comentar um pouco sobre isso, mas na verdade a gente entende que esses pacientes, muitos desses pacientes que param na nossa terapia intensiva já têm bastante comorbidades, diabetes, hipertensão, já tem uma reserva renal reduzida. Esses pacientes também têm alterações de doença inflamatória sistêmica e também têm um acometimento direto do coronavírus no rim. E isso causa esse processo. Nós temos aumentado, então, como vocês podem ver, o volume de utilização para março 20% maior do que o usual, janeiro, fevereiro, como vocês podem analisar, e em abril já aumentando quase para 40% de um aumento dessa demanda. E isso é uma coisa muito preocupante em termos de maquinária e em termos também de pessoal. Nós temos tido vários profissionais da área de nefrologia que estão sendo acometidos e isso tem reduzido a nossa capacidade de resposta. Por enquanto, nós podemos afirmar que a gente está conseguindo dar conta do recado. Basicamente, eu acho que para dar um painel do que acontece no hospital privado, principalmente falando da experiência do Copa Stars, que todos os senhores puderam ver na mídia nesse domingo, no Globo, que saiu a nossa forma de trabalho, é uma situação que exige bastante da estrutura hospitalar, mas principalmente profissionais de saúde na beira-leito, que, como vocês puderam ver, a gente está tendo uma perda de 15% a 20% desses profissionais em função do acometimento por essa doença, quer seja no local de trabalho ou mesmo quer seja no transporte ou na sua casa, eles têm sido expostos a essa questão. E o afastamento de um profissional treinado por um período prolongado, 14 dias, o que seja, é um golpe sério na nossa capacidade de dar assistência adequada. Eu acho que seria isso, eu aguardo as perguntas depois. Obrigado. Muito obrigado, Pantoja. Excelente explanação. Acho que esse ponto que você ressaltou da qualidade técnica da mão de obra é fundamental, né, para o sucesso da terapia intensiva desses pacientes, que realmente são muito complexos, e é impressionante a quantidade de ventilação mecânica, né? Anos que a gente não tem isso, né? Pulmões acometidos gravemente e pacientes em ventilação mecânica. Então, puxando por esse item, nobre ventilação mecânica, eu tenho a honra de chamar o Dr. Arthur Viana, coordenador do CTI da Clínica São Vicente, na Gávea, Redditor, que vai nos falar sobre os desafios da ventilação mecânica. Obrigado, Arthur. Obrigado, Paula. Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês, dividir esse webinar aí com o João, com o Gustavo, com o Gunther. Obrigado mesmo. E o que eu vou dividir com vocês essa noite é um pouquinho do material que a gente começou a distribuir para os médicos da nossa instituição e dos médicos plantonistas e da instituição que começaram a lidar com o paciente crítico. Passa o primeiro slide, por favor. Então, a gente tem o seguinte cenário. A gente tem um cenário de um paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica, de 72 anos, que vai para a ventilação mecânica invasiva, com uma relação PO2 e FO2 de 150. Na tomografia de tórax, ele apresenta um discreto infiltrado em vidro fosco, periférico, típico da pneumonia viral COVID-19. Próximo. Esse é o paciente em questão. Muita gente, não sei se vocês conseguem ver direito, a gente tem o paciente aqui ventilado com o ventilador aqui, o monitor aqui. E o que chama atenção inicialmente nesse quadro? E a gente começa, então, a se deparar com uma situação um pouquinho diferente que a gente tinha nos doentes com síndrome de angústia respiratória aguda. Esse paciente, com infiltrado relativamente discreto na tomografia, ele se apresenta para nós, na terapia intensiva, com um pulmão com uma complacência normal ou elevada. Isso chamou muita atenção da gente, porque com hipoxemia, e
e tendo a experiência acumulada dos italianos, dos espanhóis, dos chineses, eles já relatavam que a insuficiência respiratória hipoxêmica que esses doentes apresentam, a complacência, o estudo da mecânica pulmonar é normal. Essa complacência é normal ou até mesmo elevada. Então, a gente começa a lidar com uma situação um pouquinho diferente do que a gente tem o hábito no doente com SARA, que caracteristicamente tem a complacência pulmonar baixa. Próximo. Então, o doutor Luciano Gattinoni e o grupo italiano e o grupo alemão, ele coloca um editorial muito interessante da Critical Care recentemente, e o Gattinoni tem sido muito enfático no tratamento e na observação e na individualização desse tipo de doente, SARA ou não. Por quê? Porque a complacência mecânica pulmonar não se comporta como a SARA tradicional. Então, embora os pacientes se apresentem com os critérios de SARA definidos pelo Consenso de Berlim de 2011, ele, na prática, na mecânica, ele não se comporta assim. E aí a gente consegue, então, estratificar algumas diferenças à beira-leito e as dificuldades que a gente tem em lidar com esse tipo de doente. Próximo. Então, é exatamente isso que o professor Gattinoni coloca nesse editorial, 2 pacientes extremamente críticos, extremamente graves e hipoxêmicos, o tipo 1 com uma tomografia computadorizada com pouco infiltrado pulmonar, e o tipo 2, que ele coloca como fenótipos diferentes, o tipo 2 com um colapso, e o que a gente já conhece, e trabalhou ao longo de 25 anos com alguns conceitos de manobras de recrutamento e PIPs elevados. Então, são fenótipos e situações diferentes. Próximo. E é exatamente isso que o Gattinoni, em outro paper, coloca no Blue Journal, que o comportamento da complacência nessa série de casos de 16 pacientes é normal. Ou seja, a gente trabalha, então, com uma insuficiência respiratória hipoxêmica, que habitualmente a mecânica pulmonar é normal. Isso é muito diferente do que a gente trabalhou ao longo desses 25, 30 anos. Próximo. Então, proposto, para entender um pouquinho essa hipoxemia, são propostos 2 fenótipos, ou até 3. O primeiro fenótipo, onde você tem o fenótipo L, que é tudo baixo, é uma baixa elastância com alta complacência, que é o mais habitual, uma baixa relação ventilação-perfusão, uma baixa recrutabilidade e uma resposta limitada a PIP. Esse é o fenômeno L. Esse é o fenômeno que é o mais comum. 70% a 80% dos pacientes se comportam como fenótipo L, de alta complacência e baixa elastância e pouca recrutabilidade. Isso tem muito impacto na maneira com a qual a gente vai lidar com a ventilação mecânica. Finalmente, no outro braço, você tem o chamado fenótipo H, que é o tipo SARA, aquele que a gente está acostumado a lidar, aquele doente que tem a mecânica pulmonar ruim, que tem alta elastância com baixa complacência, que são pacientes mais recrutáveis, que respondem melhor a manobras de recrutamento e têm respostas melhores à PIP. Então, individualizar essas 2 situações é fundamental para que a gente entenda a fisiopatologia da doença e como você vai lidar à beira-leito com esse tipo de doente. No fenótipo L, ou seja, aquele doente que tem pouco infiltrado na tomo e tem muita hipoxemia, você tem que buscar fenômenos de microtrombose. Então, a gente tem, todas as terapias intensivas têm dosado diariamente, especialmente nessa população crítica, o dedímero como marcador de trombose. E talvez um terceiro fenótipo que esteja entre esses 2, ou seja, alguns pesquisadores acreditam que você pode evoluir do fenótipo L para o fenótipo H. Então, também você tem que avaliar essa possibilidade quando você lida com esse tipo de doente, especialmente se esse doente fica mais tempo na ventilação mecânica invasiva. Próximo. Então, portanto, é um tipo de insuficiência respiratória hipoxêmica que não se comporta tradicionalmente como a SARA, com alta complacência, então. 70% a 80%, mais uma vez, vão se comportar como alta complacência. Portanto, a manobra de recrutamento e a manobra de PIPs elevados
você pode ter uma resposta frustra, uma resposta ruim. E por outro lado, a baixa complacência, onde aí você vai usar a estratégia que a gente aprendeu ao longo desses anos todos, como PIPs elevados, manobra de recrutamento e a relação prona. E o que vai te dar a grande dica de abordagem inicial desse doente? É a presença do infiltrado na tomografia computadorizada. Aquele doente que tem pouco infiltrado mais periférico e pouca área de consolidação, esse provavelmente é o fenótipo de alta complacência. Então, você vai tratar de uma forma diferente daquele doente que tem muita consolidação, que é o fenótipo de baixa complacência, e provavelmente aquele doente vai responder melhor à estratégia agressiva da ventilação mecânica. Próximo. Em relação à abordagem da hipoxemia inicial, o que a gente tem feito, e na realidade isso é um documento que a gente fez na São Vicente, que eu dividi a responsabilidade de divulgar esse documento com a Paula, para que a gente pudesse padronizar o tratamento da hipoxemia inicial nesses doentes com Covid-19 na nossa instituição. Então, o que a gente decidiu? Inicialmente, o doente está hipoxêmico, você coloca um catéter de O2 até 6 litros por minuto. Se ele não melhorar, se a saturação permanecer baixa, o que você vai fazer? Como é que está o nível de consciência do doente? Se está ruim, então coloca o doente para ser intubado proximamente, porque esse doente provavelmente vai piorar e você vai passar alguns dissabores. Se não, você considera a manutenção do catéter de fluxo de oxigênio, sobre máscara de Venturi preferencialmente, e em relação do uso da ventilação não invasiva, a gente decidiu, na nossa instituição, como não tem pressão negativa, a gente decidiu somente em ambiente adequado. Portanto, nós não proibimos a ventilação não invasiva nem o catéter de alto fluxo na nossa instituição, porém, a gente não recomendou inicialmente. E se o doente não melhora, o doente vai para a ventilação mecânica invasiva mesmo. Próximo. Mais uma vez, um período curto de ventilação não invasiva e catéter de alto fluxo, 30 a 60 minutos, e com isso a gente aprendeu muito com as experiências dos chineses, que deixaram os doentes muito tempo em ventilação não invasiva, porque eles não entendiam o que estava acontecendo. Trata-se de uma doença nova, a gente ainda tem muito pouca experiência ainda com essa doente. O Antônio já falava um pouquinho sobre a questão do suporte renal, isso é uma verdade mesmo. A estatística chinesa colocava o suporte renal, necessidade de suporte dialítico de 5%, então as pessoas se programaram para no máximo ter 10%, e a gente está vendo que não é essa a realidade no Brasil. Provavelmente o controle das doenças crônicas é mais complicado no nosso país. Em relação, então, voltando à questão do oxigênio, então a gente faz um período curto de oxigenoterapia e ou ventilação não invasiva, a gente não proíbe na instituição, mas a gente não recomenda, e se o doente não vai bem, outras terapias podem ser utilizadas para reversão da oxigenação, e uma delas é a autoprona, que é bastante interessante. Qual é o racional? A autoprona é você deixar o doente em oxigenoterapia e virar ele de cabeça para baixo. Isso serve muito bem, especialmente para os doentes mais obesos. Por quê? Porque quando você deixa o doente autoprona, o que você faz? Você aumenta a capacidade residual funcional e, com isso, você diminui o swing da pressão pleural. Isso gera menos lesão pulmonar associada à ventilação mecânica, se esse doente for para a ventilação mecânica invasiva. Além disso, a movimentação do diafragma fica melhor, o diafragma mexe melhor quando ele fica em autoprona, justamente porque o pulmão ele fica mais longo na posição prona. Então, pode ser um recurso bastante interessante o uso do autoprona nos doentes que estão saindo da oxigenoterapia e você observa que eles persistem com hipoxemia. Próximo. Mas o doente foi para o tubo e não teve jeito, e esse é o cenário que a gente lida na terapia intensiva atualmente. Então, aquele doente, essa paciente é uma doente de 84 anos que foi para suporte dialítico, ela deve receber alta hospitalar essa semana. Então, o que a gente viu na tomografia era um infiltrado pulmonar
típico de pneumonia viral, Covid-19. Esse é um padrão de infiltrado que a gente está vendo se repetindo bastante nas tomografias computadorizadas, e essa doente faz, então, um fenótipo com complacência pulmonar normal. Então, a tomografia computadorizada já dava uma dica de como ela se comportava. Próximo. Outra coisa interessante também que a gente tem aprendido é o manejo da hipoxemia. A gente deixa de olhar um pouquinho como é uma insuficiência respiratória hipoxêmica diferente da habitual, a gente não corrige tanto, a gente não persegue tanto a relação PO2 e PO2. A gente tolera uma saturação em torno de 93% a 95%. Não olha para PF mais. A gente vai lidar com a estratégia de PIP, FO2 e saturação, olhando esses 3 parâmetros e criando. Próximo, na próxima tabela. Próximo, por favor. A gente, no D0, a gente deixa o doente com FO2 de 60% e PIP de 10%. Esse é o ajuste inicial. Essa tabela foi bastante interessante e prática, proposta lá pelo grupo do HC, e a gente tem utilizado na prática clínica. Se o doente evoluir bem, ele vai andar para a esquerda dessa tabela. Próximo. Próximo. Ele vai bem, ele vai para baixo da tabela. E aí você vai diminuir a FO2, vai diminuir a PIP e ele vai bem. Se por acaso a saturação, se o doente piora a saturação, por outro lado, a gente vai aumentando a PIP até colocar uma PIP mais alta de 14 a 24, mas, mais uma vez, sempre procurando individualizar o tratamento, sempre procurando avaliar o potencial de recrutamento dos doentes. Próximo. Se o doente se persistir hipoxêmico, o que a gente faz? Se o doente tiver uma driving pressure ou uma pressão de distensão mais alta, acima de 15, 16, a gente faz uma titulação de PIP decremental, sempre utilizando a driving pressure como guia. A PIP ideal é aquela que promove a menor driving pressure, mas eu afirmo para os senhores que a gente não precisou fazer nenhuma titulação de PIP durante essa pandemia, esses últimos 40 dias na clínica. A gente tratou de acordo com a tabela e os doentes foram bem. A gente teve muito pouco doente recrutável ao longo desse tempo. A gente tinha mais pacientes com complacência pulmonar normal. E aí a gente deixava o doente quieto, esperava e o doente acaba evoluindo bem. Próximo. Esse é um slide, a gente não teve experiência com Covid, eu sei que os outros hospitais da rede tiveram a experiência com ECMO para pacientes mais graves, com a relação PO2 a FO2 abaixo de 150, mas a gente não teve a oportunidade de ter, felizmente, a utilização de ECMO nos nossos doentes. Próximo. Já estou acabando. Em relação à intubação, basicamente, tem uma rotina no período noturno, isso foi escrito pela Paula, PSV de 6, parenteral, coleta a gaso, e sempre ter um médico fora do leito para uma eventual reintubação, com monitorização adequada da equipe. Próximo. Em relação à traqueostomia, a gente não realizou nenhuma traqueostomia nos nossos pacientes ventilados, felizmente. A gente, habitualmente, o que a gente aprendeu da experiência italiana é que a traqueostomia deve ser realizada tardiamente, após a segunda semana de ventilação. Uma coisa que veio também de fora é que esses pacientes devem ser preparados para uma ventilação tipo anestesia geral. Então, a ventilação mecânica desse paciente é prolongada, habitualmente de 10 a 15 dias, conforme a experiência de fora, e é isso que a gente vem observando na prática clínica mesmo. A gente não recomendou a técnica percutânea e a técnica cirúrgica, a técnica de eleição. E não esquecer, na hora de abrir a traqueia, você deve ocluir o tubo, uma pinça, para evitar a aerosolização. Próximo. Eu já estou acabando. Então, resumindo, interpretar a hipoxemia do doente com Covid-19 na entrada da terapia intensiva, de acordo com os dados do TC. Mais uma vez, a tomografia computadorizada vai te dar o panorama do que você vai enfrentar na mecânica pulmonar e na hipoxemia. Avalie o fenótipo. Utilize o oxigênio nasal, não postergue intubação. A gente sabe que a taquipneia também, o tal
a injúria pulmonar causada pela taquipneia, pela deflexão intratorácica negativa é uma realidade. Usa a capnografia especialmente para avaliar o shunt, especialmente se você tem uma diferença grande do que você vê na PCO2 e na ETCO2. Utiliza a hipoxemia consentida, atenção com concomitantes comorbidades, especialmente no nosso meio obesidade. Estuda a complacência e, se você tem esse fenótipo de alta complacência, seja liberal com o volume corrente. Não segue a receita de bolo dos 6 ml por quilo, que a gente, nesse caso de insuficiência respiratória hipoxêmica com complacência normal, a gente pode ser um pouco mais complacente com o volume corrente. Próximo. Bloqueador neuromuscular, eu acho, isso é uma opinião pessoal, acho que a gente tem usado pouco demais. Isso vem do tratamento da SARA convencional, do trabalho do Papazian da New England. Acho que a gente podia poupar um pouco, está sendo recomendado, mas acho que a gente pode poupar um pouquinho o uso do bloqueador neuromuscular pelos riscos de complicações mais tardias. A gente ainda não tem evidência para o uso de esteroide, mas talvez daqueles pacientes com broncoograma aéreo e um padrão BUP evolutivo, talvez, e sempre monitorizar a coagulação e fenômeno trombótico. Esse provavelmente é o principal fenômeno que justifica o desequilíbrio ventilação-perfusão que a gente observa no paciente com fenótipo com complacência elevada. E em caso de hipoxemia persistente, utilizar a ECMO veno-venosa. Eu acho que esse era o último, Paulo. Ok? Passei um pouquinho do tempo, mas é um tempo polêmico. Está ótimo, Arthur. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho excelente, assim, todo quem me conhece sabe como eu sou uma completa apaixonada por ventilação mecânica, e esses pacientes de Covid realmente nos fizeram pensar duas coisas claramente de maneira muito diferente. Um, de tolerar a hipoxemia, e dois, que eles ventilam mais tempo do que a gente costuma fazer sempre na vida inteira. Então, a gente tem que ter muita paciência. E aí, nessa hora de ter paciência, realmente dá vontade de ter alguma droga milagrosa. Então, eu vou chamar o Dr. Gunther Kissmann para compartilhar com a gente suas experiências, suas pesquisas no uso da hidroxicloroquina e na estratégia de anticoagulação desses pacientes. Obrigado, Gunther. Obrigado, parabéns pela Sopterj, pela iniciativa em poder divulgar e ampliar o conhecimento de todos. Até por conta disso, vocês olharem no canto da tela aqui, tem um QR Code. Nesse inicial, vocês vão ter acesso ao Google Drive com todos os artigos que eu vou apresentar aqui. E a cada página isso acontece também, tá? Então é só mirar com o celular e bater esse QR Code. Parabéns aí para a Fernanda e a Paula pela iniciativa também. E como eu vim falar sobre hidroxicloroquina e estratégia de anticoagulação, começando aí, pode passar, por favor. Tá. Atualmente, exatamente, olhando pelo site lá da Organização Mundial da Saúde, não há tratamento ideal e nem muito menos recomendado para o Covid-19, né, que é a doença causada pelo coronavírus. No entanto, ele sugere pesquisar 2 sites aí de registro de ensaios clínicos, um deles é americano e outro chinês, próximo, e acessando isso hoje, o que se tem no pipeline aqui, no Clinical Trials, só sobre o SARS-CoV-2, que é o atual coronavírus, 745 estudos registrados e relacionado à hidroxicloroquina, 117 estudos, isso hoje. Isso aumentou já de 2 dias para cá e vem cada vez mais. Próximo. Então, dentro desse volume todo, é importante ter bom senso crítico e não agir de forma robotizada. Então, é bom analisar direito o que está sendo apresentado para nós e o que está sendo pesquisado, como está sendo e como está tendo esse resultado, para você não cair em mata-burros. É bastante comum atualmente você achar vazamentos de informação, então um determinado grupo apresentou um artigo para ser avaliado em alguma revista científica e acaba já vazando esse artigo previamente. Por exemplo, esse aqui, que foi uma revisão sistemática, onde ele se baseia, no final de contas, aqui, numa carta narrativa, num estudo in vitro e um editorial e opinião de experts para falar sobre eficácia e segurança da cloroquina. Então fica difícil a gente poder navegar em alguns mares. Próximo.
Aqui no Brasil, a Fiocruz está conduzindo um dos estudos que nós esperamos ter dados robustos e uma boa apresentação confiável para poder ter pelo menos um norte e a gente ter dados mais confiáveis a respeito dessa efetividade ou não de modalidade de tratamento. Aí nessa semana eles publicaram aqui a foto aí do vírus adentrando as células. Próximo. E agora, justamente essa questão, o vírus, para poder se multiplicar, ele necessita de toda a estrutura da célula para poder produzir os seus elementos. E ele, para poder fazer isso, ele tem que entrar a célula. No caso específico do coronavírus, ele costuma ter a facilidade de adentrar nas células a partir de uma porfirina. Em relação às hemácias, você tem dentro da hemoglobina, tem o radical M, onde há uma porfirina e um ferro. E o vírus tende a se conectar justamente nessa porfirina, deslocando o ferro. Com isso, então, o ferro acaba sendo liberado para o organismo, ajuda em processo inflamatório, e nós notamos que é bastante comum os pacientes terem uma ferritina mais alta, que é o organismo tentando reconectar esse ferro e minimizar as consequências. E por essa diminuição do radical M, os pacientes acabam tendo uma menor capacidade de transporte, tanto de oxigênio quanto de dióxido de carbono, que seria uma possível explicação dessa fisiopatogenia, a dificuldade em saturação desses pacientes. Próximo. Próximo. Tá. E como se trata uma infecção viral? Você tem diversas formas de ataque, seja tentando limitar a ligação do vírus às células, a inibição de síntese, proteico, do DNA, RNA, ou então a inibição e liberação do vírus. Mas dentro de tudo isso, o essencial é a gente levar o princípio de primeiro fator é não causar mal aos nossos pacientes. Próximo. Em função disso, é importante nós conhecermos o que nós estamos propondo fazer para eles, em termos pelo menos experimentais. Aqui na questão da hidroxicloroquina, num artigo que cita a função dela e toda, a gente observa que ela tem uma boa absorção, em geral pelo trato gastrointestinal alto, uma boa disponibilidade, a farmacocinética dela é complexa e tem um grande volume de distribuição. Isso talvez explique alguns protocolos em que se propõe logo de início fazer uma dose um pouco mais alta da hidroxicloroquina para poder ter um valor ao longo do organismo mais disponível, né? A questão do pico plasmático dela também é rápido, a absorção é rápida e consegue obter o pico rapidamente, só que a meia-vida dela é muito prolongada. Então, por mais que você cesse a hidroxicloroquina, ela vai estar ainda disponível no organismo por um longo tempo. Seu metabolismo hepático, clearance principalmente renal, né? E ela tem uma forte ligação com proteínas, especialmente a melanina. Então, ela tende a se depositar mais em tecidos, como a pele, e nos olhos também. Então, talvez por isso, os oftalmologistas tenham que ter importância junto no acompanhamento desses pacientes, especialmente de longo prazo. Ela cruza a barreira placentária e também está presente no leite materno. No entanto, existe segurança em termos de utilização dela, tanto em gestantes quanto em lactantes. Na questão do aparelho cardiovascular, acaba alargando o espaço QT e parece ter algum efeito antitrombótico, né? Próximo. Além disso, também é necessário se prestar atenção que a margem de segurança de utilização dela acaba sendo estreita. Você fazendo uma dose única de 30 mg quilo pode ser letal, pode ter efeitos de toxicidade aguda se fizer uma dose única de 1,5 a 2 gramas, né? E vários organismos acabam recomendando para que a dose máxima diária dela não exceda 5 mg quilo. Próximo. Dentro disso, também, a hidroxicloroquina e a cloroquina, ambas têm estruturas levógenas e destrógenas, são efeitos similares in vitro. Em geral, o destrógeno tem mais disponibilidade no sangue, né? Quando ela é absorvida, ela tende a se acumular, especialmente nos lisossomas, aumentando o pH, e nisso altera a questão da metabolização do organismo. E, pelo menos em eventos in vitro, elas inibem a produção de várias interleucinas, fatores de inflamação. Isso possivelmente seja uma explicação da aplicação dela na questão da pulmão, onde os pneumócitos tipo 2 acabam sendo muito afetados com TNF e com interleucina 1. Né? Próximo. Bom, aqui um primeiro estudo, que é do grupo chinês. Foi muito difícil localizar estudos que fossem
bem escritos e bem desenhados e bem desenvolvidos. Realmente, a gente tem pouco disso até o momento. Provavelmente, daqui a pouco, com aquela avalanche de estudos registrados, nós vamos ter muito volume, e aí vai ser o outro extremo, vai ser o difícil conseguir peneirar e analisar tanto volume de dados que estarão por vir para nós. Nesse especificamente aqui, no grupo de 62 pacientes, metade grupo controle, metade fez hidroxicloroquina, a idade é semelhante, não tão alta assim, perto de 45 anos de idade, né? Não foi citado questão de comorbidade, nem critério de internação desses pacientes. No entanto, próximo, nesse estudo aqui, ele acabou avaliando de que os pacientes que usaram hidroxicloroquina acabaram tendo um tempo melhor de recuperação clínica, defervesceram, ou seja, reduziram a questão da febre um dia menos do que o grupo controle, e tiveram uma remissão de tosse mais rápida, ele não cita em quantos dias foi isso, assim como uma melhora do infiltrado pulmonar à tomografia. No entanto, 2 pacientes que fizeram hidroxicloroquina acabaram tendo como par-efeito erupção cutânea e o outro cefaleia. E 4 do grupo controle tiveram uma evolução com gravidade que no estudo não é citado como. Próximo. E por fim, esse estudo acaba dando uma janela aberta, né? Eu coloquei aqui um especificante de avião, que foi o que fez com que esse vírus tivesse tanta efetividade em poder se distribuir pelo nosso planeta como um todo. Ele cita que no hospital, lá, dos 178 pacientes internados com pneumonia por Covid, nenhum usava hidroxicloroquina previamente, e esse hospital acompanhava 80 pacientes com lúpus e que faziam uso prévio de hidroxicloroquina, e ele cita só que nenhum desses pacientes teve a SARS-CoV-2. Então, ele meio que deixa um gancho, uma possibilidade para se pensar em profilaxia, o que hoje a gente não aconselha também. Próximo. Essa aqui acabou sendo liberado hoje, ainda está em análise, não foi publicação ainda, mas o autor também já vazou a publicação, foi feito hoje mesmo essa liberação, e foi o maior número de N que eu encontrei em todos os estudos até o momento. Então, entre 368 pacientes, todos homens, porque era um hospital de veteranos de guerra, né, num coorte retrospectivo, 97 usaram unicamente hidroxicloroquina, 113 ela associada à azitromicina e 158 não usaram hidroxicloroquina. Ele não informa dentro desse estudo aqui qual foi o momento de início desse tratamento, nem mesmo a dose ou o tempo de tratamento desses pacientes. Próximo. No entanto, ele coloca aqui que aqueles pacientes que... alguns pacientes que não usaram hidroxicloroquina fizeram uso de azitromicina. Você vê ali dos 158, 50 acabaram usando, que seria teoricamente um grupo controle, né? Acabaram fazendo uso da azitromicina. E alguns pacientes que, ao irem para a ventilação mecânica, acabaram mudando de braço, né? Acabaram fazendo uso ou da hidroxi ou hidroxi com azitromicina. Próximo. E o resultado que ele avalia nisso aqui foi os pacientes que usaram unicamente hidroxicloroquina tiveram uma mortalidade maior em relação aos demais grupos análise ali. Então, aqueles que usaram hidroxi com azitromicina ou aqueles que não usaram a hidroxicloroquina tiveram uma mortalidade menor, significativamente menor do que aqueles que usaram a hidroxi pura. Tá? Próximo. Esse aqui é um estudo que foi do Gauthier, lá da França, que foi um dos primeiros que liberou e dizendo favoravelmente ao uso da hidroxicloroquina. Próximo. No entanto, se a gente analisar como foi feita a distribuição e quais eram esses pacientes, deixa a gente com um pouco o pé atrás. O estudo com 80 pacientes, não comparativo, não controlado, ele usou um protocolo misto de hidroxicloroquina com azitromicina, né, ao todo por 10 dias de tratamento com hidroxi, 5 de azitro, avaliou resposta clínica, PCR, cultura viral e tempo de permanência na unidade. Próximo. No entanto, desses 80 pacientes, 4 eram assintomáticos. Ele não explica por que esses pacientes estavam internados, né? A idade não é tão alta assim também, 52 anos, 60% quase tinham alguma comorbidade, e a média de tempo entre o início de sintoma e internação eram de 5 dias. Ele usou um score chamado NILS para poder avaliar a gravidade desses pacientes. Próximo.
E dentro de todos esses pacientes no Score News, dos 80, 69 eram Score News baixo, ou seja, a princípio pacientes de baixo risco. E apenas 12 desses pacientes todos tiveram febre. Então, pacientes bastante basais e possivelmente tenham favorecido o desfecho positivo desse trabalho. E por isso ele é tão criticado também. Próximo. Interessante só que foi a negativação da pesquisa por PCR dos vírus que acabou ocorrendo no D7 ou D8. Isso poderia acontecer naturalmente também, porque se eles levaram em média 5 dias para serem internados, depois mais 7 ou 8, dá 12, 15 dias após início de contaminação, o que pode acontecer do PCR estar negativo. Próximo. Aqui, a diretriz do Ministério da Saúde, já está na terceira versão. No início da semana era 1, na versão 1, ao longo da semana lançaram mais 2 versões, e ele persiste ainda dizendo que não há evidência científica para nenhum tipo de tratamento específico contra o Covid-19. Próximo. No entanto, ele faculta, caso a caso, a possibilidade de se usar cloroquina ou hidroxicloroquina. Próximo. Só que é muito importante lembrar das interações medicamentosas, né? Qualquer droga pode ter interações e nisso potencializar efeito de uma e de outra, ou então gerar consequências danosas. Então aqui sugiro um site da Universidade de Liverpool que colocou uma tabela específica para a interação de drogas dentro do contexto do Covid-19. Próximo. Em relação à anticoagulação, se você lançar no PubMed hoje aqui, Covid-19 e anticoagulação, eram citados só 5 trabalhos. Então, tá até difícil também identificar alguma diretriz, algum caminho para a gente trilhar nesse sentido. Próximo. Eu busquei, então, no site do Surviving Sepsis Campaign, ele não cita nada a respeito de anticoagulação. Se você colocar lá heparina, não tem nenhuma palavra a respeito disso, anticoagulação também não. Então fica um pouco mais difícil. Próximo. Buscando então a questão da experiência alemã, que parece ser uma das bem-sucedidas em termos de tratamento dos pacientes, dentro do guideline deles também não há nenhuma citação a respeito de anticoagulação desses pacientes. Próximo. Aqui são 2 scores que eu vou passar para vocês, um deles é o SOFA, né, para poder questão de avaliação de falência orgânica dos pacientes. Próximo. E o segundo score, próximo, é um outro a respeito de coagulopatia, chamado SIC. E dentro dele, um dos itens que pontuam é o score do SOFA, por isso eu coloquei o SOFA também. Próximo. E esse estudo agora, também por um grupo chinês publicado, usou esse score para poder avaliar os pacientes. Então, dentro de quase 450 pacientes, média de idade de 65 anos, né, Covid severa, esses parâmetros que ele utilizou aqui, a frequência respiratória maior que 30, a saturação baixa de 93, ou uma relação PA2 FO2 baixo de 300, ele classificou isso como sendo severa. Os pacientes se internaram e uma parte deles acabou usando algum tipo de anticoagulação. O interessante notar que desses todos aqui, dos 99 que usaram algum tipo de heparina, 94 foram enoxaparina e só como profilático. Eles não usaram dose plena de anticoagulação. Foram 40 a 60 miligramas dia. E 5 desses pacientes acabaram usando heparina não fracionada, né, de 10 a 15 mil unidades dia. E nenhum outro anticoagulante foi utilizado. Próximo. Aqui, então, você separando os grupos, aqueles que receberam daqueles que não receberam heparina, não se achou nenhum impacto em termos de mortalidade, né? Ou seja, nenhum benefício teria. No entanto, analisando subgrupos, que é no próximo slide, nós vamos observar que sim, existe aquele paciente que pode ser beneficiado com o uso de heparina. Um deles é aqueles que têm um score SIC, aquele de coagulopatia, com um valor maior ou igual a 4, ou então aqueles que tiveram um valor de dímero D 6 ou mais vezes aumentado em relação ao valor basal. Esses sim tiveram um desfecho mais favorável e talvez sejam esses pacientes, baseados só nesse estudo aqui, que poderiam ser beneficiados com a questão da anticoagulação. Próximo. É isso. Bom, gente, agradeço a oportunidade. Aqui no centro tem de novo o mesmo QR Code para pegar todos os artigos, tá?
Obrigada, Gunther. Excelente apresentação. São realmente duas questões que vêm à nossa cabeça o tempo todo quando a gente está à beira do leito com esses pacientes gravíssimos, né? Principalmente, eu acho que no que concerne a anticoagulação, a gente tem relatos de eventos trombóticos graves nesses pacientes, né? Inclusive, alguns centros considerando a monitorização intensiva 2 vezes ao dia do dedímero para preconizar a anticoagulação plena. E, de fato, a gente está numa doença que a gente está conhecendo agora, à beira do leito, e tudo está saindo, artigos já com muitas limitações técnicas, às vezes, então a gente tem que ter muito cuidado para analisar esses dados. Bom, dando seguimento aqui ao nosso webinar, eu vou convidar o meu amigo José Gustavo Pugliese, que é pneumologista da Casa de Saúde de São José e da UERJ também, para nos falar de 2 temas também palpitantes, o uso do tocilizumab e o do nosso queridíssimo corticoide. É sua bola, José. Manda bala. Beleza. Obrigado, Paulinha. Boa noite a todos. Então, a mim coube discutir com vocês o uso de tocilizumab de corticoide e que, obviamente, a gente vai trazer mais dúvidas do que respostas, né? Como a gente tem falado aí, a gente está aprendendo essa doença, o mundo inteiro está aprendendo junto sobre a doença. Pode passar? Então, a gente vai falar rapidamente algum racional biológico para a gente usar tocilizumab e corticoide. Vamos ver o que a gente tem de evidência científica e, mais importante, vou mostrar 4 casos bem rapidamente do que a gente tem feito e o que a gente viu acontecer. Pode passar. Então, a gente tem entendido essa doença como uma doença que talvez tenha 2, 3 fases. A primeira fase viral, de viremia, e uma segunda fase mais inflamatória, mais pulmonar, essa terceira fase de hiperinflamação. Então, assim, basicamente o primeiro estágio de doença viral e um segundo estágio mais inflamatório. Então, em que momento a gente faria corticoide, em que momento a gente agiria? Tudo que a gente tem até agora são trabalhos pequenos ou trabalhos extrapolando dados do MERS-CoV, do SARS-CoV-1, mostrando que de fato, você deve diminuir o clearance viral se você fizer corticoide na fase inicial. O que não se sabe é o que isso significa para o doente. Será que isso faz tão mal assim? Será que o doente não vai sair melhor independente disso? Ou será que o estágio do corticoide é no segundo estágio para inibir esse estágio mais inflamatório? Vamos passar. Nesse trabalho do Meduri, que é um entusiasta de corticoide para Sara, ele fala e é um entendimento também de bastantes trabalhos, que o que mata no Covid não é a viremia, e sim essa inflamação desregulada. E essa entidade que todo mundo tem estudado mais atualmente, que é a tempestade de citocinas, que é uma entidade que ocorre por causa de um desarranjo imunológico, que é vista normalmente em pacientes que fazem imunoterapia para câncer ou terapia celular para neoplasia hematológica, e você tem um desarranjo imunológico muito, muito grande, com uma resposta inflamatória muito exacerbada. Pode passar. Um dos principais atores na tempestade de citocinas é a interleucina 6. Eu peço desculpas que eu achei que eu fosse conseguir usar um pointer, não vou conseguir, mas no quadro mais simples, a gente tem a célulazinha vermelha, que são as células imunológicas, que tem receptor de interleucina 6. Você vê ela se ligando ali no triângulozinho vermelho, e ela precisa de uma proteína efetora, que é a proteína roxa que está ali do lado, para poder desencadear o sinal intracelular. Se você tem IL-6 em muita quantidade, a gente passa para o desenho do lado, que ela passa a se ligar nos receptores solúveis também. E o complexo IL-6 receptor solúvel pode ancorar em qualquer célula que tenha essa proteína efetora roxinha, não precisa ter um receptor de IL-6 na célula. Então você exacerba muito mais o sinal e a cascata inflamatória. O que o tocilizumab faz é competir pelo receptor, tanto solúvel quanto o receptor celular, e inibe bastante a função efetora da IL-6. Inclusive, uma situação que acontece é um aumento transitório da IL-6 após o uso do tocilizumab, porque você tem IL-6 circulante sem poder se ligar, então ela não está efetiva, mas ela está aumentada no sangue. Nos doentes de neoplasia hematológica que fazem tempestade de citocina, eles podem ter muitos sintomas neurológicos, e quando você tem sintoma neurológico exacerbado,
o tocilizumab não está indicado, porque essa L6 sobrando no soro vai passar para o líquor, coisa que o tocilizumab não faz. Então, você tem um aumento de L6 no líquor e exacerbação de sintomas neurológicos. Não é o principal que a gente tem visto e lido, apesar de ter um monte de sintomas neurológicos descritos, mas não é o principal que a gente tem visto e lido nos doentes com Covid, mas é algo para a gente ter na cabeça. Pode passar. Então, a gente tem um racional biológico de saber que tem uma fase inflamatória, que a L6 tem um papel importante, e o corticoide, como um imunossupressor bastante eficaz, talvez possa ter também um papel. Os trabalhos são todos pequenos, nenhum tem uma evidência grande, né? A gente não vai ter trabalho multicêntrico randomizado, um clinical trial randomizado. Se a gente for esperar isso, a gente só vai começar a conversar sobre isso daqui a 6 meses, 1 ano. Então, a gente tem que, como eu falei, a gente está aprendendo junto. Talvez quem viveu na década de 80 com a AIDS chegando possa ter tido uma experiência parecida. Não foi o meu caso, mas de aprender junto com o mundo inteiro como é que trata uma doença. De guideline, evidência, a gente tem, eu botei aqui o guideline da IDSA, pode passar. Todas as recomendações dele, está pequeno aqui, mas não precisa ler, todas as recomendações dele são pode usar tal estratégia no contexto de clinical trial, pode usar tal estratégia no contexto de clinical trial. A única diferença é que ele coloca usar no contexto de clinical trial ou usar somente no contexto de clinical trial quando ele não acredita mesmo que aquela estratégia vai ter algum efeito, ou seja, não tem nenhuma recomendação baseada em estudo clínico randomizado multicêntrico que possa suportar qualquer uso dessas drogas. O guideline do Surviving Sepsis Campaign, que o Gunther também já mostrou, tem uma recomendação fraca com baixa qualidade de evidência que sugere o uso de corticoide no doente já entubado com SARA. A recomendação, se você descesse um pouquinho mais, eu acabei não botando aqui, a recomendação número 50 é sobre a tocilizumab, que não há evidência para fazer qualquer recomendação. Ou seja, em termos de evidência científica, a gente não tem nenhuma e a gente vai ter que tentar pensar em racional biológico e em que momento a gente vai fazer as drogas. Pode passar? Rapidamente, alguns casos, casos de vida real que a gente viveu nas últimas semanas. 37 anos, masculino, nenhuma comorbidade, internou no 11º dia de início de sintomas por dispneia e febre, então talvez já na fase inflamatória. Hipoxemia progressiva, aumento da necessidade de O2, ele estava na semi-intensiva, foi para o CTI. Esse paciente chegou a ter as drogas da sequência rápida de intubação prescritas no sistema, e aí, não, vamos esperar um pouco mais, autoprona, aumenta um pouquinho o oxigênio, e aí não intubamos. Tinha ferritina bastante elevada, um dendímero bastante elevado, PCR muito alto, uma IL6 de 70, que a gente está entendendo o que significa. O valor referência é 7, então ela tem 10 vezes o valor, mas a gente viu, conversando também com colegas de outros hospitais, já teve IL6 de 2.000, de 1.000 e tanto. Então, assim, o que significa esse 70, 10 vezes o valor? Será que é muito, é pouco? A gente ainda não sabe. Como ele já tinha 12, 13 dias nessa época, a gente colheu um novo swab, veio negativo. A gente começou a metilprednisolona 1 mg por quilo, dividido em 2 doses, e hemoglobina e enoxaparina plena. Na verdade, não foi plena, foi uma dose entre profilático e pleno, e fez ivermectina em dose única por causa da dose de corticoide. Ele fez um segundo swab para sair do isolamento, que acabou vindo positivo. Então, assim, a gente até quando viu o swab negativo ficou mais entusiasmado e animou a gente a fazer o corticoide, mas no dia seguinte veio positivo e já tinha feito corticoide. Pode passar? Pode passar. Ele, em poucos dias, teve uma excelente resolução clínica, foi precisando cada vez menos de oxigênio, saiu do CTI, ficou em ar ambiente na semi-intensiva, queda brusca de marcadores inflamatórios, e teve alta 5 dias depois do corticoide venoso, com receita de desmame de corticoide, e a gente fez 4 semanas de receita também, absolutamente empiricamente. Ele melhorou com corticoide, a gente fez um desmame gradual. Aquele primeiro trabalho que eu mostrei do Meduri tem uma sugestão de desmame em 28 dias, foi mais ou menos o que a gente fez. Pode passar. O segundo caso é um homem também de 46 anos, síndrome metabólica, obeso, internado mais precoce, com 4, 5 dias de sintomas,
piorou até o 9º, 10º dia com uma necessidade crescente de oxigênio, chegou a saturar 85 durante quase um dia inteiro, precisando de bastante oxigênio, a gente segurou a intubação. Também ferritina bastante elevada, dedímero bastante elevado, PCR elevada, uma L6 de 52, um pouco mais baixa que a outra. A gente acabou fazendo tocilizumab, ele tinha um quadro clínico, ele ficou mais tempo hipoxêmico, apesar daquele primeiro ter ficado, a gente quase teve ponto de ter entubado ele ficou mais tempo hipoxêmico, a gente resolveu fazer o tocilizumab, fez o ametil também, e fez também heparina, não foi pleno, foi também uma dose quase plena. E também ivermectina. Pode passar. Também teve uma excelente resposta clínica, queda abrupta de marcadores inflamatórios. A queda da PCR, ela não é um tradutor de melhora clínica, ela é um marcador biológico do tocilizumab, porque a produção de proteína C reativa é basicamente direcionada por IL-6, então se você bloqueia IL-6, a PCR tem que cair. Então a PCR é assim, 20, 13, 1. Isso não significa que o doente melhorou, significa que você bloqueou L6. Ele teve também, na verdade, eu botei alta após 6 dias, porque eu achei que ele fosse embora hoje, ele vai amanhã, mas está bem, está ótimo, com receita também de desmame de corticoide para 4 semanas. Terceiro caso, pode passar. 60 anos, diabético hipertenso, internado no 10º dia de doença, mesma história de sempre, febre, persistência de hipoxemia, ferritina alta. Esse não chegou com esse dedímero foi aumentando até chegar a 50 mil, PCR muito alto e minha L6 também alta. O dedímero já era alto, mas a gente tinha aumentado a anticoagulação, e quando chegou a esses 50 mil, a gente acabou fazendo um Doppler de membros inferiores, com a TVP bilateral, tomou também tocilizumab, corticoide, e esse ficou heparina plena mesmo, porque tinha TVP documentada. Pode passar. Esse caso não teve uma boa evolução, ele continuou piorando alguns dias depois do tocilizumab. A gente considerou repetir a dose, acabou não repetindo, ele foi entubado no 3º, 4º dia após a droga. Atualmente ele está no 7º dia de ventilação mecânica, tem melhora da troca, despertar difícil, e aí questões de doente de terapia intensiva, né? Antibiótico de amplo espectro, estava anticoagulado pleno, teve uma hematura importante, botou um filtro de cava, então está no dia a dia de um doente grave em ventilação mecânica, enfim, a gente não sabe ainda como ele vai evoluir, mas a gente sabe que o tocilizumab não pareceu a nós ter tido um papel importante, nem o corticoide ter tido um papel importante no caso dele. O último caso é um senhor de 95 anos, insuficiência renal crônica, FA crônica, anticoagulado, com insuficiência cardíaca, internado no 8º dia de sintoma com febre e dispneia, foi piorando, ferritina muito alta também, o BNP de 800, que esse paciente particularmente eu já conheci, então já ouvi internar com 2 mil de BNP, o BNP de 800 acabou não assustando a gente, um dedímero que chegou a 120 mil, ele já era anticoagulado, a gente suspendeu um pouco no começo, enquanto a gente vê para onde ele vai. Pode voltar, pode voltar, não precisa passar não. A gente, com a creatinina subindo, ele ficou com 60 de clexane, é um senhor que deve pesar uns 40, 50 quilos, com 2 e pouco de creatinina. A gente aumentou a dose de clexane, trocou antibiótico, botou em ventilação, ele precisou ser entubado, acabamos não fazendo nem corticoide, nem tocilizumab, e pode passar. Hoje está fazendo 1 semana de intubação, troca melhor, PSV, inflamação em queda, o raio-x pior é o do dia da intubação e o raio-x melhor é o de hoje, limpo, bem melhor, nitidamente melhor, PCR caindo, e claro, ajustado, controlado a frequência cardíaca DFA, controlado balanço hídrico, enfim, cuidados de terapia intensiva, como a Paula falou, que a gente acredita que no final das contas é o que tem, que é o que a gente melhor pode oferecer e com mais evidência pode oferecer para os doentes. Pode passar. Então, o que a gente tem são 4 casos, 2 que tiveram um que teve uma ótima resposta com corticoide, um que teve uma ótima resposta com tocilizumab, um que não respondeu a nada, e outro que a gente não fez nada e parece estar melhorando. É claro que um doente de 95 anos está entubado, a gente não tem como dizer que resolveu, mas ele parece estar melhor do que estava nos últimos dias. Ou seja, a gente não sabe ainda que doente vai se beneficiar de qual droga, e se quem vai se beneficiar. Então, existe um racional biológico para tocilizumab e ou corticoide, não tem nenhuma evidência grande científica para fazer, mas a ausência de evidência, será que justifica não utilizar essas drogas? Será que a gente vai ter que esperar ter alguém de fora para dizer para a gente como é que tem que fazer? Não sei, talvez a gente precise construir essa evidência, a gente faça parte desse momento. Quem é o doente ideal
a gente não sabe. Qual o marcador ideal? É ferritina? É L6? Qual nível? A gente também não vai saber dizer. A gente mostrou aqui uns casos e uma coisa importante lembrar é que a queda de PCR não reflete necessariamente melhora clínica, ela reflete que a L6 está inibida. Pode passar. E além de qual é o doente ideal, qual é o marcador ideal, qual é o tempo ideal? A gente tem começado a entender que talvez depois da primeira semana, quando a saturação começa a cair, começa a precisar um pouco mais de corticóide, os parâmetros inflamatórios começam a elevar, será que talvez seja a hora de começar um corticóide, 1 mg/kg de solomedrol e ver como é que a coisa vai andar? A gente tem entendido que sim, mas isso é um entendimento, opinião pessoal, longe de ser uma recomendação. Mas isso pode diminuir o clearance viral? Será que na 7º dia, 8º dia isso ainda é importante? E será que o que significa diminuir o clearance viral? Que resultado, que desfecho isso vai levar para o doente? Nenhum trabalho mostrou que isso gera piora para o doente. E se o doente piora, evolui para SARA, será que esse é o doente que a gente vai ter que usar o tocilizumab? Ou antes, se ele já tiver uma L6 muito alta? Enfim, como vocês podem ver, o que eu tenho a trazer são muito mais dúvidas e perguntas do que respostas, porque a gente ainda não tem isso na literatura. Pode passar. Muito obrigado por quem está assistindo a gente e quem está empenhado aí nessa luta para a gente passar por esse momento difícil. Obrigado, Zé. Eu acho que mostrar os casos nessa doença é uma coisa realmente excepcional, porque esse olhar cuidadoso, individualizado, é o que vai salvar a vida dos doentes críticos em terapia intensiva. A gente não tem uma receita de bolo, como o Zé Gustavo falou, a gente está fazendo parte do processo de descoberta de como se trata esse paciente, e é muito importante a gente não ter o efeito manada, né? Se alguém falou que isso é bom, vamos fazer para todo mundo. A gente tem que realmente ter um olhar individualizado e saber que uma terapia intensiva de qualidade é que vai salvar esse paciente, seja com o uso do que for, ou com o uso de nada. Mas se você tiver uma terapia intensiva de qualidade, isso vai salvar o paciente. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas. A gente teve centenas de perguntas. Realmente está sendo muito gratificante, né, Fernanda, fazer esse evento, porque muitas perguntas importantes. Infelizmente, eu acho que a gente não vai ter, com certeza, não vamos ter tempo para responder todas, mas a gente vai tentar selecionar por grupo de perguntas para responder o máximo que a gente puder. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer aos palestrantes. As palestras foram excelentes, de forma que foram muitas perguntas e foi um trabalho exaustivo aqui selecionar o que nós poderíamos trazer nesse momento. Mas, inicialmente, eu gostaria de começar com o doutor João Pantoja. Nós temos 2 perguntas, uma do Marco Antônio Xavier, de Petrópolis, que gostaria de saber um pouco mais sobre o manejo dos pacientes cirúrgicos nesse contexto do Covid-19. Quer dizer, além dos exames prévios que foram indicados, como está sendo feita a indicação, o manejo e a indicação e a manutenção das indicações de cirurgias eletivas e, particularmente, se há algum cuidado especial em relação às cirurgias videolaparoscópicas. Além disso, nós temos uma pergunta também que já foi mencionado, mas uma dúvida em relação a como se encontra, de fato, a disponibilidade atual do Luiz Carlos Vieira de Almeida, do Rio, sobre a questão da ocupação do Hospital Popstar, enfim, como é que está um plano de contingência no momento. Bom, tentando responder a primeira pergunta, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, a gente tem que entender que o hospital ainda serve a população geral. Então, nós temos tido paciente com apendicite aguda, colecistite aguda, com fraturas, traumas, apesar dessas indicações, por exemplo, trauma, a gente tem reduzido bastante a internação, as pessoas não estão saindo de casa, estão se expondo menos, etc., a gente está vendo uma tendência muito perigosa, os doentes estão chegando muito tarde ao hospital. Então, aquele paciente de apendicite aguda que chegava ainda com o apêndice hiperemiado, um quadro bem inicial que a gente operava na hora, agora está chegando com o apêndice roto, abscesso, colecistite necrosada, e isso, obviamente, faz com que esses pacientes tenham muito mais risco de morte e mortalidade. Bom, as emergências estão abertas, a gente está atendendo elas de forma normal, em emergência apartada, né?
No que tange a cirurgia eletiva, é importante a gente entender que você pode postergar uma cirurgia de uma artroscopia. Você pode postergar uma cirurgia de hérnia, se essa hérnia não estiver encarcerada, estrangulada. Mas você não tem como postergar um paciente, por exemplo, com uma neoplasia pulmonar recém-diagnosticada, que você fez o estagiamento, aquela ali é a chance dele ficar curado daquela patologia. Você não pode chegar para ele e falar assim, quando acabar a crise do coronavírus, você volta aqui que a gente opera daqui a 3, 4, 5 meses. Isso pode ser simplesmente a definição entre ser tratado ou ser intratável, né? Então, a gente faz todas as medidas necessárias em relação à admissão desse paciente, em relação aos cuidados do centro cirúrgico. A gente avaliou das nossas salas cirúrgicas sejam colocadas em pressão negativa, mas isso teria uma obra muito grande, e a gente imaginando que esse cenário se perduraria por um período maior, nós imaginamos, então, a colocação dos hospitais COVID-free. O que é isso? É basicamente a gente ter uma barreira de entrada nesses hospitais na emergência, ou seja, é impossível dizer para o paciente que mora na Gávea que ele não vá para a Clínica São Vicente, para a Gávea, para ser avaliado e eventualmente diagnosticado como uma síndrome tipo Covid na emergência, e aí descobrirem que ele está hipoxêmico e precisar de internação. Isso não tem como. Mas esse paciente não será internado a priori dentro da Gávea, porque nós estamos facilitando uma transferência imediata para o Copastar ou para o Copador, ou para o Copador, para a gente poder lidar com esse caso, fazendo com que a São Vicente fique COVID-free, a Glória que está inaugurando fique COVID-free. E com essa barreira de entrada, a gente quer minimizar substancialmente. É importante dizer, e eu entendo a pergunta, que é impossível você ter 100% de certeza que o hospital vai ficar COVID-free. A gente viu a experiência recente do Instituto de Tumor de Milão. Enquanto Milão estava pegando fogo com Covid, o Instituto de Tumor de Milão falou o seguinte, nós vamos ficar COVID-free. Isso pela primeira semana eles acharam que ia ficar, porque os funcionários estão indo para casa e voltando de casa. Os pacientes podem ser internados, muito bem, obrigado, mas eventualmente eles podem ter ainda um período de incubação que isso pode se demonstrar. Além do que, nesse período de incubação, se você fizer o RT-PCR, ele pode estar negativo, porque ele tende a ser mais positivo na medida que você tem maior carga viral no indivíduo. O indivíduo que está transportando a doença assintomática, ele pode ser contaminante, mas ele provavelmente pode estar abaixo do limite de resolução do RT-PCR. Resumo, é muito complicado, é isso que nós tendemos a fazer, estamos vendendo essa ideia, achamos que isso vai ajudar bastante, tranquilizando os pacientes e seus familiares em relação a poderem fazer cirurgias com segurança na Gávea e no Glória, mas a gente precisa continuar atendendo nossas emergências e é isso que nós fazemos. Um cuidado muito grande com nossos funcionários, rastreamento, qualquer pessoa, funcionário que tenha sido exposto ao marido ou à mulher contaminada, fica afastado em teste, só para dizer da nossa preocupação, pessoa, funcionário que se apresenta com algum sintoma é imediatamente afastado, e isso faz com que a nossa força de trabalho tenha reduzido 20%. Então, esses são os cuidados. Além disso, todos os nossos insumos estão em quantidade suficiente para atender as necessidades do hospital, e os nossos funcionários não têm nenhum problema em relação a isso. Bom, tendo falado isso agora, tinha uma outra pergunta, desculpa, eu acabei esquecendo. A outra pergunta é sobre a taxa de ocupação do hospital, enfim, como se encontra... No momento o nosso hospital se encontra com uma taxa de ocupação global em torno de 55% a 60%. Nós reduzimos bastante. O que está acontecendo é que a gente está aumentando muito a taxa de Covid, de pacientes infectados pelo Covid, e estamos tendo que abrir mais e mais unidades para aceitar esses pacientes. Então, os pacientes não Covid estão se tornando a minoria nesse momento, mas nós temos, de novo, repito, fluxo completamente apartado em CTIs, fluxo completamente apartado em emergência, e a gente tem a capacidade plena de atender essas duas populações sem problema. Tá ótimo, obrigada, Pantoja, pelos esclarecimentos. Paula? Arthur, nós temos duas perguntas para você. Uma é do Lucas. Está ouvindo, Arthur? Perfeitamente. Do Rio de Janeiro. Ele gostaria de mais esclarecimentos a respeito da ventilação não invasiva, principalmente no que se refere ao uso, né, idealmente, de uma sala com pressão negativa. Uhum. E a outra é a respeito, a Márcia Nogueira, do Rio de Janeiro também,
que pergunta para você qual o melhor tempo para IoT, se teria alguma maneira da gente definir isso com mais segurança. Bom, em relação ao uso da ventilação não invasiva, conforme eu falei, assim, você tem que estar preparado para isso. O que a gente pode usar a ventilação não invasiva, de preferência em pacientes hipoxêmicos que não respondam na sequência do uso da oxigenoterapia, e procurar usar a dica para ventilação não invasiva, além de você ter, se você tiver a segurança da pressão negativa, que a gente não tem, por isso que a gente não recomendou no hospital, mas a gente não proibiu, é utilizar o ventilador específico para ventilação não invasiva, com circuito duplo. Isso minimiza muito o risco de aerosolização. Então, é bem interessante você utilizar esse tipo de máquina, isso para ventilação não invasiva. Em relação à intubação orotraqueal, o que a gente pegou da experiência de fora é que esses doentes devem ser intubados precocemente. A hipoxemia é uma hipoxemia avassaladora que ocorre, devastadora a hipoxemia, né? Então, a gente começou a lidar com um tipo de insuficiência respiratória, conforme eu falei, que a gente nunca teve oportunidade de lidar. Talvez na época do H1N1, mas os doentes eram diferentes. Caracteristicamente, na época do H1N1, a gente tinha um pulmão bastante pouco complacente. A gente tinha um pulmão bastante enrijecido. Então, muito semelhante ao que a gente tem na SARA, entre aspas, convencional. Acho que eu consegui responder as duas perguntas. E só para lembrar uma coisa, Paula e Fernanda, só para ratificar o que a Paula falou, lembrando que, apesar de todo esse cenário de pandemia, apesar de toda essa dificuldade que a gente tem, a mortalidade da terapia intensiva nas boas UTIs é baixa. Sim, a mortalidade, mesmo tendo toda a dificuldade que a gente tem de ventilar esses doentes, de individualizar e entender o que os doentes têm, a mortalidade é baixa. Para vocês terem uma ideia, na Clínica São Vicente morreu um doente que entrou em cuidado paliativo e morreu de uma leucemia grave. Na realidade, ele foi a gota d'água, o Covid, mas ele sequer foi ventilado, ele já estava em quase cuidado paliativo. Todos os nossos doentes graves saíram. Esses resultados são semelhantes às boas UTIs que a gente tem no Rio de Janeiro e no país. Então, o que salva o doente talvez não seja nenhuma droga, seja, conforme você falou, a boa prática da medicina intensiva individualizada. Isso aí. Obrigada, Arthur. Excelente. Gunther, nós temos aqui algumas perguntas para você em relação ao tratamento, mas há algumas perguntas aqui enfatizando a questão da utilização de zinco e de outros fármacos, como ivermectina ou, eventualmente, anitoxamina. Você tem alguma opinião, informação para passar para para as pessoas que estão acompanhando em relação a isso? Há alguma evidência já constituída ou continuamos também no caminho da construção do conhecimento? É o mesmo princípio mesmo, Fernanda. Eu dei uma checada também sobre outras medicações e tudo, e realmente não tem nada concreto ainda. Até é um pouco intrigante, porque não é a primeira pandemia que a gente passou por conta de coronavírus. Em 2002 houve a SARS, depois a MERS, né? E olhando essa literatura para trás, o que foi tentado naquela época, acabou não encontrando alguma droga, algum caminho terapêutico que pudesse solucionar e ajudar nesse contexto todo, né? Então, a gente já passou por experiências prévias com o coronavírus, né? Apesar de ser outros subtipos, mas coronavírus também, e mesmo com isso a gente acabou não vindo a descobrir a droga ideal. E o caminho, acredito eu, será a questão da vacinação, né? Seja a descoberta, desenvolvimento de uma vacina, que vai levar tempo ainda, tanto para ser feita, desenvolvida, quanto para poder ser produzida em escala para atender ao mundo todo, né? Quanto, por outro lado, também a própria autovacinação, à medida que as pessoas vão se contaminando e se curando, que a grande parte dos casos, né, isso por si só gera um bloqueio vacinal espontâneo da população. Mas em termos de medicação, nada além, tá? Lembrando só a questão do oseltamivir, ele não é ativo contra o coronavírus, tá? É para outro tipo de doença, você vai pensar em influenza e tal. Então, não se usa o oseltamivir pensando na questão do coronavírus.
Gunther, mais uma pergunta, que é a questão da hidroxicloroquina, né? Só para a gente enfatizar. Algumas pessoas estão perguntando se haveria indicação de fazê-lo em pacientes oligossintomáticos, pacientes assintomáticos, algum uso preventivo, enfim, se existe alguma evidência nesse sentido, e para que casos nós deveríamos considerar essa possibilidade, né? Como você já enfatizou, mas acho que vale a pena essa mensagem ficar um pouco mais enfatizada nesse momento. Entendi. Se você pegar água destilada, água pura, e colocar isso, bactérias ali, as bactérias irão morrer. Ou seja, in vitro, a água é uma maravilha para resolver a infecção bacteriana, né? Só que, in vivo, nas pessoas, isso não vai funcionar, né? O mesmo princípio a gente extrapola para a questão da cloroquina e hidroxicloroquina. Pode ser funcionar in vitro. Agora, nas pessoas, passando por metabolização do organismo e tudo mais, isso não necessariamente é uma realidade, né? Então, de fato, não é para se usar, especialmente em pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos. Não faz sentido. Você expor a paciente a uma determinada medicação com potencial efeitos deletérios, para efeitos, sem ter uma segurança que aquilo vai trazer respostas. A pouca literatura que nós temos a respeito focou principalmente questão de pacientes graves, né? E ali não se tem resposta ainda. Aquele trabalho só que eu citei do francês, do grupo francês, ele colocou 83% dos pacientes que entraram no estudo tinham um score baixo de gravidade, e os que saíram também assim foram. Então, no que se ganhou você dando medicação para paciente em escala maior? Não faz sentido. A única vantagem da hidroxicloroquina é que é uma droga já conhecida, né? A fabricação dela não é tão complexa assim, o custo dela é baixo. Então, se por acaso vir a ser efetivo, isso vai ser um benefício para o mundo todo. Mas o que a gente tem até o momento não indica isso. E o que a gente está mais raciocinando em termos dos trabalhos, em termos de uso dela, seria em pacientes efetivamente graves, né? Muito obrigada, Gunther. Zé Gustavo, primeiro tem uma dúvida aqui levantada eu acho que é o professor Ronaldo Nascente, em relação ao seu caso 3, que teve a TVP, ele chegou a ser heparinizado, certo? Porque depois você falou que botou o filtro, mas foi porque teve hematura, não é isso? Isso. Então beleza. Era essa dúvida. E a outra questão é o seguinte, o Walter Filho, ele fala que ele é adepto do corticoide e que isso ele usa... Todos somos. Exatamente. Qual pneumologista que não é, né? Levanta a mão. Ele pergunta assim, por que a gente não começa a usar isso precocemente? Logo que a gente faz o diagnóstico, já que tem uma reação inflamatória em cascata que vai vir, e a gente já não usa logo de cara o corticoide, vai melhorar a tosse, vai melhorar a inflamação, talvez prevenir até a cascata inflamatória que vai levar o paciente a hipoxemia e ventilação mecânica. A verdade é que a gente ama corticoide, né? E a gente pensa em dar sempre. Mas, de fato, não tem, como eu falei, não tem trabalho para caramba respondendo essas questões. A gente sabe que na fase inicial teve poucos trabalhos com 8, 12 doentes que tiveram um desfecho clínico um pouco melhor, mostrando uma diminuição do clearance viral e aquilo questionando se é importante ou não você reduzir o clearance viral. Mas no começo a gente talvez vai fazer corticoide para muita gente e poucos vão precisar, porque a gente está falando aqui dos doentes que vão ter insuficiência respiratória, que vão ter tempestade de citocina, que, graças a Deus, não é nem de longe a maioria dos doentes. Então, o doente ambulatorial provavelmente é um doente muito saudável, entre aspas, para poder ser submetido ao corticoide, que a despeito de todos nós amarmos, a gente sabe que está longe de ser uma terapia inócua, né? Inócua, né? Então, quando talvez ele vai se beneficiar mais é naquela fase mais inflamatória mesmo, depois lá do 5º, 7º dia. Perfeito. Fernanda, tem mais um minuto para porque tem muitas perguntas aqui sobre autoprona. E aí eu acho que tanto o Arthur quanto o Zé Gustavo, eu acho que eles podem falar sobre isso com bastante propriedade. Sim, posso sem falar rapidinho, então, Arthur? Um minuto? Claro. Não, assim, o que a gente vai falar de autoprona, aí que está passando longe de evidência, né? É o que a gente viu nas últimas 3 semanas. Acabou, é isso. É a opinião do que a gente viu. A gente viu que
a maioria dos doentes melhorou. Quem tolerou, melhora a hipoxemia. Mas isso quanto vai... tempo se deixava em altoprona, Zé? Tem doente que não tolera. Quem tolerava ficava meia hora, 1 hora. Quanto tempo o doente tolerava, de fato, melhorava a hipoxemia. Melhorou bastante a hipoxemia na grande maioria dos doentes. Daí, isso virar um dado científico, uma recomendação, vai um longo caminho. E isso tem ajudado a gente a postergar um pouco mais a intubação, né? A gente tem tolerado hipoxemia um pouco maior, prono doente, a saturação sobe, volta, fica um pouquinho mais, e a gente tem postergado um pouco mais botar o doente em ventilação mecânica. Faz todo sentido usar o altoprona, né, Paula? Conforme eu mostrei aqui, os dados aumentam a capacidade residual funcional, a diminuição do swing da pressão intrapleural, o pulmão fica mais, a movimentação do diafragma fica mais adequada, tem todo o racional para a utilização. Mas provavelmente, especialmente na população obesa, que é uma população que é muito característica no nosso país, talvez a gente tenha que olhar para esse tipo de doente que já tem o pulmão pequeno, já tem uma complacência de caixa torácica reduzida, e se for para ventilação mecânica, vai ser mais difícil de ventilar. Talvez a gente tenha que olhar para essa população a altoprona como opção mais precoce. Sim. Um minutinho só antes de eu passar de volta a palavra para a Fernanda, como a gente está falando para um público, né, variado, e a gente tem no Brasil diferentes níveis de assistência e de recursos nas nossas UTIs, duas questões eu acho importantes, porque se realmente esses pacientes não têm nenhum tipo de reserva, quando eles começam a evoluir com hipoxemia, isso geralmente é dramático, né? E muitas vezes, se você posterga a intubação, você pode intubá-lo até mesmo num evento fatal, né? E perder o paciente. Então, eu acho que, assim, só como mensagem, o Zé Gustavo, né, e o Arthur têm serviços de excelência, né, com muitos recursos, muita monitorização, a gente tentar usar essas ferramentas, né, de altoprona e de hipoxemia consentida, mas com muita monitorização, né? Eu vou ressaltar de novo o que eu falei desde o começo. O sucesso do paciente está na qualidade do atendimento e na individualização do tratamento. A gente não tem para essa doença uma receita de bolo, o que a gente tem é que ficar ao lado do paciente, ver dia após dia, na verdade, hora após hora, o que aquele paciente vai dar para a gente. E ter paciência, né? Porque ele vai ventilar, mas a gente vai ver que ele vai sair, né? E é o que a gente escreveu. Aquilo que eu apresentei, eu escrevi junto com você. Nós recomendamos a intubação precoce. Isso aí, exatamente. Tempo. A gente está começando a desaturar, não perca tempo, que foi essa experiência deletéria que os chineses tiveram com a ventilação não invasiva. Eles entubaram muito tardiamente. Afora, né, a questão do risco da contaminação da equipe pela disseminação de aerossol, né, que também a gente tem, como o Pantó já falou desde o começo, a gente tem que preservar a nossa equipe, né, porque é uma equipe especializada, diferenciada, que vai dar o resultado final positivo no nosso paciente, no nosso sucesso com esse paciente, então a gente tem que preservar essa equipe da contaminação. Excelente, muito obrigado. Também, eu gostaria também de agradecer a todos, as palestras foram excelentes, foi uma grande oportunidade de demonstrar e apresentar a forma como está sendo bem conduzido. Agradeço também a todos que ficaram nos assistindo e participando até o momento, as perguntas também foram muito importantes para que nós pudéssemos abordar os temas que são os temas que motivam e que deflagram ainda muitas dúvidas. Então, agradeço a todos vocês, espero por vocês no próximo webinar, na próxima terça-feira. Nós teremos mais um webinar da Sopterge Covid-19. Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite.